mais um vlog aqui no canal, tá? Vai estar um pouquinho de barulho ali no fundo, porque afinal de contas, a rua está movimentada a essas horas da manhã já. Mas eu vim aqui para começar esse vlog, ele vai ser um vlog que vai me acompanhar acho que por uma semana e meia mais ou menos, porque eu estou adiantada com os vlogs, tem 2 vídeos já prontos para ir pro canal, então vamos lá, né? Mas enfim, eu vim aqui para começar esse vlog, onde eu tenho alguns planos para fazer aqui. Espero pelo menos concluir 2 dos que eu já vou mostrar. Mas ontem eu resolvi dar uma prioridade para as minhas leituras, né, minhas próximas leituras, e eu fiz uma listinha dos próximos livros que eu quero ler, apesar de ter uma meta montada, mas como eu já percebi, esse ano eu não estou seguindo essa meta. Eu tô lendo um livro que eu me propus a ler em dezembro, eu tô lendo agora, então tá tudo bagunçado. Mas eu fiz uma listinha com 7 livros de próximas leituras, né, que eu vou pegando, aí conforme vai dando vontade eu vou escolhendo entre elas. A primeira leitura que eu coloquei nessa listinha é a próxima leitura do Clube Mulheres de Papel, que já foi definido, então eu tenho que me programar para ler esse livro, mas eu acho que eu vou deixar para ler mais perto da discussão, para que fique tudo meio que fresco na cabeça. E o primeiro plano para esse vlog é finalizar a leitura de Como se... Eu não sei por que tá aqui, porque eu programei para estar a capa do livro, mas, né, o Kindle sempre surpreende. Eu tô em 61% de Como se livrar de um cavaleiro em 10 dias. E aí eu pretendo terminar de ler esse livro hoje, que eu não tenho nada para fazer, para já encerrar essa leitura que está pendengando já de outro vlog. E eu já escolhi a próxima leitura que eu vou começar a ler e que eu pretendo trazer aqui para vocês. E eu acho que vai ser um sucesso, porque eu estou muito ansiosa para ler esse livro desde que ele foi lançado. Daí eu consegui comprar e aí eu enrolei para ler, mas é Minha Melhor Parte, da Hannah Bonanyang. Eu estou louca para fazer essa leitura, eu acho que ela está prometendo muito. Vi muitas pessoas falando super bem desse livro. Então eu estou ansiosa para começar, mas eu só vou começar a partir do momento que eu terminar de ler esse e-book. Eu já fiz a cartelinha de post-its, combinando... Eu já fiz a cartelinha de post-its combinando um pouco com a capa. E aí eu percebi que eu preciso comprar mais post-its porque os meus estão acabando. Eu estou ficando com pouquíssimas cores. Enfim, é isso. Então, pretendo pelo menos essas 2 leituras eu concluir aqui neste vlog com vocês. Acho que é só. Não tem muito mais o que falar. Hoje é terça-feira e aí eu vou para academia daqui a pouco, seguir a vida. Bom, acho que é isso, não tenho muito mais o que falar nessa introdução, somente que eu pretendo terminar de ler esses 2 livros pelo menos nesse vlog, e vamos ver o que vai trazer ao longo dessa semana, né, que vocês vão me acompanhar com um pouquinho mais de tempo, o que eu consigo trazer de diferente aqui para vocês. Hoje está um dia nublado e está esfriando, então não queria nem sair de casa, mas venho aqui pra academia porque faz tempo que eu estou matando a academia e isso não é bom para mim. Mas enfim, vou ficando por aqui nessa primeira atualização, vou ler e aí eu venho trazer para vocês o que eu achei do e-book. Adianto que eu estou gostando bastante, já dei algumas boas risadas com o protagonista, que é toda cadelinha da mulher. Mas enfim, depois eu venho com mais opiniões. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra na próxima atualização. E aí, como vocês estão? Hoje é quinta-feira, 8h50 da manhã. Eu estou me preparando para ir para academia. Está frio e eu estou com preguiça de colocar a blusa que está aqui. Mas vamos lá. Vim aqui para trazer atualizações das minhas leituras. Não foram muitas, mas foram algumas. Eu acabei de achar a lista da trilha sonora de Off Campus no Spotify. E eu estou aqui salvando na minha lista, na minha playlist as músicas que eu mais gostei ao longo da série. Muitas eu nem conhecia, então estou fazendo isso. E hoje eu estava pensando que talvez eu precise reassistir a série, porque eu não captei tanto assim os sentimentos que as pessoas tanto falam, alguns detalhes. Então talvez eu precise reassistir
para entender melhor a série, assim, quem sabe, né, talvez. Mas enfim, eu vim aqui para falar que eu terminei de ler Como Se Livrar de um Cavaleiro em 10 Dias, da Karina Ricci, e eu dei uma nota 3,5 para esse livro. Eu gostei bastante, a história foi bem desenvolvida. O Victor aqui, ele é completamente apaixonado pela Ellie, desde que a viu pela primeira vez saindo de uma loja de luvas. E ele é tão apaixonado ao ponto dele lembrar de todas as datas onde ele a viu. Tipo, tal dia você estava em tal lugar, tal dia você estava em tal lugar. E aí ele vai contando pra ela no momento que eles estão juntos. E assim, ele é totalmente cadelinha. Aos poucos ela vai percebendo, né? Ela vai entendendo que a pessoa que ele tanto falou, se declarou, era ela. E aí ela já estava começando a mudar um pouquinho de opinião sobre ele. E aí então ela começa a entender que realmente sente alguma coisa pra ele. Eu achei que a parte dela sentir alguma coisa pra ele foi uma coisa muito assim, nossa, é de mim que ele tá falando, eu amo ele. Enfim, né, foi uma sensação que eu tive lendo esse livro. E aqui também nesse livro ele dá um gancho pro segundo livro, que é a história da irmã do Victor, da Beatriz, que ela foi sequestrada aqui nesse livro, e só que ela não lembra de nada, então ela não sabe quem foi, ela só sabe que ela passou 10 dias com o cara e que ela meio que se apaixonou por esse cara, porque foi como se não fosse um rapto, né? Fosse tipo uma história de amor que os dois viveram e ela meio que se apaixonou. Ao longo do livro, eu identifiquei quem foi esse cara, tá? E acredito que foi realmente a intenção da autora deixar meio que explícito assim pra gente entender quem que foi o cara que sequestrou a Beatriz. Então ele dá um gancho aqui mais pra segunda história, né? Acho que são 3, se eu não me engano, pelo que eu vi. E também já dá um ganchinho para a terceira história, alguma coisa assim, né? Que é da dama de companhia da Beatriz com um tal de Axel. Então, assim, eu gostei bastante, foi uma história bem gostosinha de acompanhar, eu dei várias risadas, foram momentos bem divertidos, a personalidade do Victor é bem diferente. Tem uma coisa que eu gostaria que tivesse tido aqui e que não teve, ou eu não... Não, eu acho que não teve mesmo. Porque ele vai se despedir, né, da Vivienne, que ela era uma garota de programa, mas na verdade com ele ia passar um tempo com ela, conversando, jogando xadrez, e ele tenta levar ela para uma melhor vida, para sair dali onde ela tá. E eu senti falta do Victor explicando para Ellie o que ele fazia de fato com a Vivienne, que eles ficavam somente jogando xadrez, não que ele tinha que justificar alguma coisa para Ellie, mas sabe, eu queria ver o choque da Ellie e falar assim, mas meu Deus, você toda noite, porque ela chega a questionar sobre ele passar pra lá e ele só vira e fala assim, nem tudo que você observa está completo. Mas aí ele não explica, tipo, assim, na verdade eu vou lá pra jogar xadrez, enfim. Mas assim, gostei, uma leitura bem gostosinha de acompanhar, bem rápida, vale a pena pra quem tem interesse em ler um romance de época nacional. Que não se passa no Brasil, tá? Se passa na Alemanha, mas é de escritora nacional. E aí, como eu disse pra vocês, eu comecei a ler minha melhor parte da Hannah Mona Young. Eu li pouquíssimo, na verdade eu li 4 capítulos, eu estou na página 50, tá? Na verdade eu só li a parte em que eles se conhecem, né, o Boo e a Winifred, e eles, todo mundo já sabe, né, que é o plot da história, eles se conhecem na festa da melhor amiga dela, eles acabam tendo uma noite juntas. E agora eu tô chegando no capítulo em que ela descobre que tá grávida. Eu ainda não li, mas, tipo, começa o capítulo assim, eu estou grávida. E os dois são PCDs, ela tem um problema na mão, que não foi bem desenvolvida, e ele usa uma prótese na perna, né, que ele perdeu a perna, acredito que tem algum acidente, ainda não contou muito bem como que foi que ele começou a usar a prótese. E eu gostei muito da relação dos dois aqui desde o começo. Os dois, eles ficam fazendo piadas sobre a situação dos dois, de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila entre eles. A única coisa que eu não gostei, não é que eu não gostei, mas eu achei bem fraca, foi a cena dos dois juntos, né? Sei lá, eu acho que, tipo, não envolveu. Mas enfim, pode ser que mude ao longo do livro. Mas estou super ansiosa para continuar fazendo essa leitura. Hoje vai ser o dia, eu vou para academia, vou almoçar e depois eu vou me dedicar à leitura desse livro.
É uma leitura bem rápida, então eu acho que hoje eu consigo adiantar bastante. E é isso, essas são minhas atualizações desse vlog. Não tem mais nada o que falar, gente. Cheguei da academia e pedi comida porque eu não tô a fim de cozinhar. E eu comecei a ler o livro. E desde que ela descobriu que ela tá grávida, que é a parte logo no começo do livro, eu tô achando interessante todos os assuntos e os temas que ela tá abordando aqui na história, como forma de pensamento dela mesma, sem necessariamente ela estar conversando com alguém, sobre a questão da médica deixar aberto para ela tomar a decisão que ela quiser, dela manter ou não a gravidez, por estar no começo, que a médica vai apoiar ela em qualquer decisão. Sobre ela avisar o pai da criança, que obviamente ela vai avisar, mas saber se ela quer participação na criação da criança ou se ela gostaria de criar a criança sozinha, se ela acha que o pai vai ser presente, se ele vai querer ser presente. Então eu tô achando bem interessante todos os temas que ela está abordando aqui de uma forma muito assim, como um questionamento mesmo interno dela, para saber como que ela vai seguir a partir dali. Então, vamos ver. A partir de agora ela contou só pra Sarah, que é a melhor amiga dela, e agora, obviamente, eles vão tentar achar o Boo, que na verdade se chama Robbie, pra contar pra ele também, né? Porque ela não tem nenhum contato dele, nada que ela não pegou. Então ela vai depender do Caleb, que é o marido da Sarah, pra conseguir o contato do Boo pra avisar ele. Então vamos ver como que vai ser, como que também ele vai reagir a essa notícia de que ele vai ser pai. Bom, voltei a ler agora, depois de um breve cochilo, depois do almoço. E eu estou na página 94, tá? E aqui a gente já chegou na parte em que ela contou pra ele sobre a gravidez. A gente também teve uma parte onde ela conta sobre a juventude dela com o problema da mão, sobre o fato dela sempre se esconder, tentar esconder, fazer desaparecer o problema dela para que ninguém, né, sinta pena dela ou para que ninguém passe por bullying. Ela cita muito que ela gostaria de ser boa pelo fato dela ser boa e não tipo por ser uma superação pelo problema que ela tem. Então a gente vê ali muitos sentimentos dela com relação a tudo que ela passou até hoje. E hoje ela se mostra uma pessoa muito determinada e muito segura, mas ao mesmo tempo ela tem muitas camadas de insegurança dentro dela. Isso porque ela teve um relacionamento anterior com um cara muito tóxico que começou como se fosse o amor da vida dela e depois tratava ela como se fosse um projeto de caridade. Olha só como eu sou maravilhoso que estou com uma pessoa que tem um problema na mão. E isso acabou minando toda a segurança que ela tinha, né? Toda a sua a confiança, enfim, ela ficou muito, ela perdeu toda a certeza que ela tinha sobre ela e tal. Aí ela foi contar, né, marcou um café com o Bu e foi contar pra ele sobre a notícia de que ele seria pai. E aí a gente conhece um pouquinho mais da história do Bu, porque que ele usa uma prótese na perna, e também não é uma história muito legal, né? Aí a gente entende porque aqui na história a gente ficou sabendo que ele era noivo da irmã do Caleb e simplesmente terminou tudo. Daí agora ele explica que quando ela conta, né, que ela tá grávida, primeiro que ele achou que ele não poderia engravidar ninguém. E aí ele explica o porquê, porque ele acabou de tratar um câncer e esse câncer foi um tumor ósseo que foi o motivo dele ter perdido a perna. Agora ele está bem, mas sempre há a chance de voltar a doença e tal, e ele achou que ele não poderia engravidar ninguém por conta, né, de todo o tratamento e tal. Então ele meio que, ele não sabe o que esperar do futuro, mas que ele está feliz porque ele imaginou que isso nunca ia acontecer, ele acaba chorando e a Winnie acha muito fofo ele ter chorado de felicidade por saber que vai ser pai. E ele falou que ele está com ela 100%, que ele vai, tudo que ela precisar, que pode contar com ele. Inclusive, agora eles estão na primeira consulta, no primeiro ultrassom dela, que ele falou, não, quando que vai ser, onde que vai ser? Ela, mas você vai? Ele, óbvio. E aí ele tá acompanhando ela,
sábado à tarde e eu demorei pra vir atualizar aqui, né? Mas eu acho que a claridade não vai estar muito boa. Eita, porque acabou de dar um raio. Porque apesar de ser 4 horas da tarde, parece que já estamos anoitecendo, porque está tudo nublado. Inclusive acabou de dar um raio aqui na minha janela, por isso que eu assustei. Mas eu vim aqui pra dizer que eu terminei de ler Minha Melhor Parte, da Hannah Bonanyang. Terminei agora à tarde. Na quinta-feira eu li bastante do livro, eu praticamente li o livro inteiro na quinta-feira. Ficou faltando acho que umas 100 páginas para terminar. E hoje eu finalizei agora, depois do almoço. E esse livro, ele me traz sentimentos muito gostoso, assim, de ler, sabe? Enquanto eu tava lendo, uma sensação, assim, aconchegante, de tudo que traz aqui na história desse livro, dos personagens, né? Da Winnie com o Boo. Eu fiz um comentário sobre a primeira cena, que o livro começa com eles tendo uma noite juntos, e eu achei a cena bem fraca, assim, pra já começar dessa forma e pra arrebatar eles da forma que arrebatou. Eu achei que foi descrita e narrada de uma forma muito fraca, muito assim superficial, sem gerar sentimentos, mas pensando melhor ao longo da leitura e do que esse livro quis trazer pra gente, eu acho que foi mais ou menos a intenção da autora em falar assim: olha, eles vão ter uma noite juntos, não vou me aprofundar muito, que não é para gerar um sentimento, mas vai ser o suficiente para eles ficarem meio que obcecados um pelo outro. E ao longo do livro, a gente vai acompanhando a história desses dois, porque a Win descobre que ficou grávida e as coisas vão acontecendo de uma forma tão linda e tão necessária para esses dois personagens, que a gravidez aqui, ela surgiu como um cuidado, como uma salvação para eles, porque a Win, ela deixou a vida dela muito de lado, ela sempre se depreciava, dizendo que ela nunca seria capaz, ela se acomodou no trabalho dela, ela ficou 4 anos estagnada sem buscar coisa melhor para ela. Ela tinha um sonho, mas esse sonho acabou ficando para depois, sempre ficando para depois, porque afinal de contas ela não tinha dinheiro para investir nesse sonho. Ela se envolveu num relacionamento muito tóxico, que também meio que abalou a confiança dela. Então essa gravidez veio para mostrar para ela a força dela, o que ela é capaz de conquistar, o que ela é capaz de correr atrás quando ela quer, e que ela é muito forte e que ela pode fazer o que ela quiser, né? Então essa gravidez deu esse nível de segurança para ela. Em relação ao Boo, ele chorou ao receber a notícia de que ele ia ser pai. Ele perdeu a perna por conta de um câncer e a alternativa para que esse câncer parasse de espalhar fosse a amputação do membro. Então ele tá passando por situações novas e ao mesmo tempo aterrorizantes, porque ele acabou de perder um membro do corpo, tem que se adaptar a toda uma nova vida, apesar de ele usar uma prótese. Ele terminou um relacionamento de longa data, mas que nunca meio que deu certo, porque eles terminavam e voltavam o tempo inteiro. Ele estava completamente sozinho após a cirurgia, depois que o pai dele foi embora, né, voltou para a França. Ele achou que ele não seria capaz nunca de ter um filho por conta do tratamento que ele fez, né, de tudo que ele passou por conta do câncer. E receber essa notícia para ele foi como uma salvação para ele, assim, de tipo assim, eu estou vivo, eu vou ter um filho, eu tô conseguindo tudo o que eu quero, eu sou capaz de muitas coisas. A Win acaba aceitando o convite do Boo de morar com ele, né, durante a gravidez e até a criança completar uns 6 meses, porque ele quer participar da vida do filho, ele quer passar tempo com o filho, só que eles não estão juntos, né? Inclusive eles fazem um pacto de serem amigos, apesar de você perceber que ambos já se gostam por conta da criança. E é muito bonito ver os dois evoluindo ao longo do livro, né? A Win, ela adquirindo essa nova confiança, entendendo os sentimentos dela pelo Boo, confiando no Boo, porque vendo que ele não vai ser igual ao ex-tóxico dela, que ele realmente quer estar lá pra ela, quer cuidar dela,
quer ficar com ela, que ama ela por inteira, sem tirar nem pôr. E o Boo também tem questões para lidar, porque ele perdeu a mãe muito cedo. Na verdade, ele nem chegou a conhecer a mãe, porque a mãe dele morreu quando ele era ainda um bebê. E ele, de certa forma, além do livro vocês vão entender, ele carrega uma culpa pela morte dessa mãe. E o filho deles é uma parte em que vai acabar ou não ajudando ele a superar um pouco essa culpa que ele sente. Gente, é muito linda a relação dos dois, a construção, o momento deles juntos, quando eles percebem que eles se amam, como eles já são um casal sem nem ao menos ser um casal. O Boo é perfeito, 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 perfeito. Olha, só leio. Não dei 5 estrelas porque teve algumas partes que me incomodou bastante, que me incomoda muito em romance, que é a questão do mal entendido, que é a questão de você supor coisas e não ir conversar para resolver. Eu acho que eu entendo da autora querer trazer um ponto de tensão na história, um motivo para que a Win demore para se envolver com o Boo, mas assim, ela tinha outros motivos muito mais pertinentes do que usar esse mal entendido ou essa questão de tipo assim, ele ainda ama a ex e ele não vai estar por inteiro comigo. Então assim, ela podia pensar isso, obviamente, mas assim, eles sempre foram muito abertos para conversar. Então essa questão do mal entendido, essa questão de suposições e não ir lá e resolver e tirar essa pedra do caminho me incomodou muito e persistiu ao longo do livro, tá? Então por isso que não foi favorito, mas eu gostei muito, foi um 5 estrelas. Não me arrependi nem um pouco de ter lido esse livro agora, é um romance que eu gosto, então quem busca um romancezinho para aquecer o coração, leia, e a leitura é muito fluida e muito rápida. Olha aqui, gravando atualização 2 dias seguidos com a luz do dia, porque eu tava com banco de horas e a minha chefe falou, vai embora mais cedo para você descontar. Então eu saí agora 20 para 5 da tarde, que eu tinha 1h20 de banco, e eu vim para casa, já joguei o lixo para fora, e agora eu vou curtir meu restinho de domingo bem tranquilinho em casa. A leitura que eu escolhi, que foi Senhor das Sombras. Sim, eu sou louca, surtada, mas enfim, escolhi fazer essa leitura. Comecei a ler ontem, aí eu li só isso aqui, tô na página 92, então é isso, me desejem sorte com esse calhamaço. Levei ele pro trabalho hoje para ler um pouquinho, aí aproveitei e arrumei porque a capa estava rasgada, aí eu coloquei um durex, que eu não tenho durex aqui em casa, só no trabalho, já fiz um remendo aqui. E o que eu tenho para falar sobre a história desse livro, tá? Ele é uma continuação, tá? Então ele é o segundo livro da trilogia, então a história de fato começou em Dama da Meia-Noite, onde um feiticeiro fez todo um ritual para ressuscitar uma mulher lá, amada dele. E eles conseguiram no primeiro livro, então assim, vai ter spoiler, tá? Porque não tem muito como eu falar sobre essa história sem dar spoiler do que foi o primeiro. Eles meio que conseguiram neutralizar o que o feiticeiro estava fazendo, só que isso causou, né, teve problemas, né? Teve resultados que não foi tão positivos e agora eles vão ter que começar a lidar com esses resultados ou com a continuação do que ele começou lá no primeiro livro, tá? Então aqui a gente vai acompanhar agora os Blackthorns, né, o Instituto de Los Angeles recebendo os centuriões para investigar de fato o que aconteceu, onde está esse feiticeiro, e ao mesmo tempo que eles continuam tendo que esconder o segredo sobre o diretor do instituto, que sofre de uma doença e que não pode mais ali dirigir o instituto. Nós temos o romance proibido entre o Julian e a Emma. Então, assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu tô gostando dessa história, porque essa história já começou um pouco mais, um ritmo um pouco melhor, apesar de ser muito descritivo ainda as cenas. Mas enfim, o ritmo tá bem gostoso e eu tô conseguindo levar essa leitura bem rápida. Rápida que eu digo, né? Eu tô lendo desde ontem e eu não cheguei nem na página 100 ainda. Mas, Cassandra Clare, né? Enfim, então eu vou continuar lendo agora que eu tenho tempo. Eu já coloquei meu uniforme pra lavar, pra dar tempo de secar até o próximo trabalho. E agora, neste domingo, eu vou pegar pra ler e
é isso, eu vou aproveitar que eu saí mais cedo e vou curtir essa 1 horinha a mais que eu ganhei. Adoro que o livro está parecendo mais um dramalhão mexicano do que um livro de fantasia em si. Esse começo, eles estão começando a investigar algumas coisas, mas é muito drama romântico. É o Julian com a Emma, com o Mark, com a Cristina, com o Diego, e aí é tudo isso, e um descobre uma noiva que estava esquecida, ela aparece, e aí termina, daí volta. É um dramalhão mexicano esse começo de livro, entre os romances que pode acontecer durante o livro. E eu não sei, mas tem o Kit, né, que apareceu no final do livro passado. E agora ele tá morando no instituto junto com eles. E ele é um parente do Jace, porque ele é Arondale. E, enfim, né, agora tá com eles. E eu acho que ele é um personagem bi. Por quê? Tava falando sobre duas meninas e ele falou assim que sentiu alguma coisa diferente por uma delas. E aí ele tava tentando fugir, aí o Tai meio que... o Tai é o irmão do Julian. Meio que interceptou ele e aí ele olha pro Tai e pensa assim, como ele é lindo. Então assim, talvez ele seja bi, ou só pra ele é normal achar um cara lindo. Então eu estou com esse pensamento aqui. Mas eu estou adorando o dramalhão mexicano aqui no livro, tá? Vamos ver como que vai desenrolar todos esses romances que tá e não tá acontecendo. Segundamos com classe. Brincadeira, era o restinho do vinho que eu tinha na geladeira. Eu falei, não vou deixar isso na garrafa. Eu acabei de almoçar, vou pegar meu livro para ler agora. Fui pra academia, fiz um almoço completo. E agora eu me dei o último golinho de vinho da garrafa para tomar nesta segunda-feira à tarde e vou seguir com a leitura de O Senhor das Sombras, porque agora eu tenho um prazo para cumprir, porque eu tenho que começar a ler o próximo livro do clube. Então, eu estou na página 112. Quero chegar, mais ou menos hoje, acredito, numa página 250, por aí. Vou tentar, tá? Não aconteceu muita coisa, desde que eu atualizei vocês. Eu também não vou ficar falando muito, porque é o segundo livro de uma trilogia, então pode ter spoiler tanto do primeiro livro quanto desse. Então eu só vou fazer um comentário sobre o dramalhão mexicano dos relacionamentos, que ainda continua, tá? Nada foi resolvido. Enfim, vou começar a ler então e pronto. É interessante que aqui nesse livro, tanto quanto em Instrumentos Mortais com a Claire e o Jace, eles primeiro fazem para depois pedir permissão ou pedir desculpa. Então, porque tudo que eles fazem, qualquer ação, né, pesquisa, investigação, eles têm que pedir autorização para a Clave. E o Jace e a Claire só iam e depois via o que fazia. E aqui a Emma e o Julian e a Cristina é a mesma coisa. Eles só decidem ir atrás do que eles precisam e, tipo, a Clave que se vire porque eles vão e eles preferem ser punidos do que ficar pedindo permissão e ser negado. Então, assim, nós estamos lendo um Jace Claire ponto 2. Então, assim, é bem semelhante essa questão, né, deles, né, do estilo deles, né, da forma de ser, é bem parecido e é interessante. Talvez esteja um pouquinho de barulho no fundo, porque eu tô com a janela exatamente de frente para mim aberta para tomar um ar. Eu vim aqui só fazendo uma breve atualização, porque eu acho que esse vlog tá se encerrando entre hoje e domingo no máximo. Não vou conseguir finalizar o segundo livro desse vlog por motivos de, né, calha massa. Eu estou fazendo por onde, mas eu não estou conseguindo. O cabelo tá meio bagunçado, enfim. Eu cheguei acho que na metade, né? Tô na página 307 de 580, então eu passei um pouquinho da metade. E assim, eu tô gostando de como esse livro, eu já comentei antes, ele é um dramalhão mexicano. Cada hora acontece uma situação diferente, uma situação nova. Aqui, eles foram pro Reino das Fadas para salvar uma pessoa. E eles foram atraídos pro meio de uma festa que tava rolando de fadas, e ali tudo você tem que desconfiar de cada bebida, de cada coisa. E aí o Mark e a Cristina estavam lá no meio e tentando desvencilhar e tal, e uma fada vai e amarra um laço no pulso deles para que eles dancem juntos. Eles conseguem tirar esse laço, mas meio que foi um feitiço de amarração, agora os dois não conseguem se afastar,
porque se eles se afastarem, tipo, o pulso deles começa a abrir, realmente abrir, desguichar sangue. Quanto mais longe eles estão um do outro, mais machucado eles ficam. Então, agora mais um drama pra família ali resolver. As coisas agora meio que estão encaminhadas para uma resolução, então a gente vai ver agora eles indo atrás das respostas para solucionar um problema. O problema do primeiro livro, que meio que tinha sido solucionado, retornou e agora, enfim, eu não posso contar porque senão eu conto spoiler do primeiro e desse, mas eles estão indo atrás de uma solução. O Julian e a Emma ainda continuam naquele lance de assim, se amam, mas não podem se amar, então eles acabam meio que querendo ficar afastados um do outro, mas eles são parabatais, então eles são melhores juntos. Então assim, tá bem realmente dramalhão mexicano e eu estou adorando acompanhar, mas é uma leitura bem lenta. E agora aconteceu uma coisa, tipo, que deixou eu curiosa, só que, tipo, até onde eu vi, vai demorar pra eu ter essa resposta, porque vai contar a história de todos os personagens, todos os plots do livro até então, pra voltar pra aquela cena. Então, enfim, hoje eu pretendo ler só mais pra tarde e noite, porque eu tive compromisso de manhã, tive compromisso na hora do meu almoço, e agora às 3 horas eu tenho outro compromisso. Mas aí depois eu tô livre e aí eu pretendo novamente dar uma adiantada. Terminar vai ser impossível. Vou tentar levar o livro amanhã pro trabalho, vou tentar ler, mas não sei também se eu vou conseguir. Enfim, estou bem empenhada em resolver, mas tá difícil. Mas só passei mesmo pra dizer mais ou menos como que pé que tá, porque provavelmente eu vou encerrar esse vlog sem terminar de ler esse livro. Mas é isso. Hoje eu estou no meio tempo que resta entre um compromisso e outro. Eu tô montando os roteiros para os vídeos que eu vou gravar no domingo aqui do canal. Então, os dois próximos vídeos, né, de segunda ou terça-feira, eu não sei daqui dia que eu vou postar, mas eu vou gravar no domingo. Domingo vai ser novamente um dia cheio, gravar, editar, enfim. É isso. Esses são meus planos para esse final de semana. Trabalhar, editar, gravar e, quem sabe, dar uma saída para espairecer. Mas é isso, então vou ficando por aqui nessa atualização, espero que logo eu volte com um resultado melhor. Meu Deus, Cassandra Clare não tem piedade nenhuma dos seus leitores. Eu não sei o que aconteceu no final desse livro. Quem leu vai entender. Eu estou destruída com o que aconteceu no final desse livro. Destruída, destruída, destruída. Eu não sei como que as pessoas vão sobreviver a essa história. Os personagens. Eu não sei como que eles vão sair desse redemoinho que aconteceu aqui. Deu tudo errado. Tudo errado pra eles. Tudo. Eu estou com aquela sensação de que se eu lesse mais 2 páginas eu ia chorar. Pelo que aconteceu. A sorte que acabou aqui. E aí eu acho que eu vou levar essa sensação pro começo de A Rainha do Ar e da Escuridão. Ai, gente, eu tô muito abalada. Esse livro, ele foi muito, mas muito melhor do que o primeiro. Muito. Mas assim, inegavelmente melhor. Eu não sei se porque eu estava mais animada pra ler, ou se eu estava mais no embalo, não sei. Eu achei que o ritmo dele foi muito melhor. Foi muito mais rápido, aconteceu muito mais coisa nesse livro, tá o tempo inteiro a gente tendo surpresa com o que acontecia, com as pessoas que apareciam. Também comentei sobre o dramalhão mexicano, que cada hora era uma pessoa de um relacionamento diferente que surgia pra assombrar o relacionamento atual. Então, assim, a gente não sabe se os personagens... alguns personagens se são bi, se são gays, se não são bi, se não são gays, se são hétero, porque tudo tá interligado e aí um sente sentimento por um, que sente sentimento por outro, então a gente não sabe nada daqui. É um dramalhão mexicano, mas o final desse livro me quebrou demais, assim, demais. A única coisa que eu achei um pouco cansativa e que eu acho que também isso trouxe no primeiro livro foi o relacionamento do Julian com a Emma. Eu acho um pouquinho forçado. Eu entendo a ideia deles estarem apaixonados e deles serem parabatais e não poderem se relacionar romanticamente.
mas parece um pouco too much, sabe? A relação deles. Então, isso me incomodou um pouco, tanto no primeiro quanto aqui. Mas tirando o relacionamento deles, o resto foi maravilhoso. Eu tô dando 5 estrelas para esse livro. E olha, fazia tempo que eu não dava 5 estrelas para um livro da Cassandra Clare. Mas 5 estrelas, porque realmente esse livro foi muito bom. Ele superou muito as minhas expectativas com essa história. E eu estou quebrada. Quebrada emocionalmente. Eu não sei o que vai ser do meu coração no próximo livro. Eu vou esperar um tempo para ler, porque primeiro que eu tenho ele em inglês, então já vai ser uma leitura mais densa. E segundo porque eu preciso tentar recolher os caquinhos que ficou do meu coração depois de finalizar esse livro. Enfim, eu tava usando post-its azul e roxo. Eu tinha 2 fileiras de cada, do azul e do roxo, e acabou tudo. Ainda bem que eu não precisei pegar o outro. Mas assim, é isso. Eu estou feliz porque eu consegui terminar esse livro ainda nesse vlog, faltando 5 minutos do segundo tempo. Mas estou tristíssima pelo final desse livro. Tristíssima. Eu não sei como que eu vou sobreviver a essa história e chegar no próximo livro. Enfim, é isso. Eu vou finalizar esse vlog por aqui. Agora são quase 1h da tarde. Eu vou sair às 3, então eu quero ver se eu começo a editar esse vlog, porque eu preciso mandar ele ainda hoje para edição final. Então eu vou ver se eu consigo passar tudo pro computador, começar a editar e é isso. Não tenho muito mais o que falar, não. Vou me despedindo aqui dessa forma, sem palavras. Espero que vocês tenham gostado do vlog e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.